Sejam bem-vindos ao Belly Dance Podcast, o nosso espaço para conversar e trocar experiências sobre a dança árabe. Eu sou Rafaela Alves, bailarina com 19 anos de experiência e professora há 15 anos, diretora artística do Estúdio de Danças Rafaela Alves, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia. Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Belly Dance Podcast, no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E nós vamos falar de um tema extremamente relevante para a situação atual mundial que nós vivemos e essa nova realidade que são as aulas online de dança. Isso, gente. Hoje a gente vai ter um podcast um pouquinho diferente. Vamos compartilhar com vocês 4 depoimentos muito especiais de alunas e profissionais e vamos comentar também um pouco das nossas opiniões e compartilhar experiências. Como a gente sabe, né, todo mundo sabe, a modalidade online teve um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos, né? E esse cenário da pandemia trouxe o online como a nossa única opção para continuar trabalhando. A palavra-chave desse momento é adaptação. E a gente vai saber agora como que uma grande profissional se adaptou a esse momento. Olá a todos, é um prazer para mim estar aqui dividindo um pouquinho da minha vivência e experiência nesse momento tão diferente. Quero agradecer desde já você, ouvinte, pelo interesse e audiência, e a Rafaela Alves e Vanessa Castro pela iniciativa do projeto, pela oportunidade de contar um pouquinho das minhas experiências com as aulas online de dança do ventre. Eu sou Luna Fará, sou bailarina, professora de sala física há 20 anos e coreógrafa, atuante há 6, e trabalho com turmas de dança do ventre regulares em 2 escolas, Mahira Hassan e Novari. Bem, antes da pandemia, minha relação com aulas online era quase nula, principalmente por conta do público que eu atendo, né? Mas confesso que eu tinha um pouquinho de preguiça e uma certa ignorância por estar num lugar confortável, maravilhoso, enfim. 85% do meu público que consome dança do ventre em turmas regulares são mulheres que estão ali para aprender a dança do ventre, gostam da cultura, estão ali para uma atividade física, pelo bem-estar, por um hobby. E 15% constituído de profissionais que estão aí, estudantes do curso técnico de dança, bailarinos profissionais, professores, coreógrafos. Então, até então, para mim, o modo online não era grandes coisas, digamos assim. Eu estava muito confortável nesse lugar, né? Mas daí veio a pandemia, que me fez revirar essa caixinha de uma outra forma. Nas 2 primeiras semanas, onde a gente ainda não tinha muita ideia do que ia acontecer, as aulas foram naquele esquema de produção de material, grave, edita, envia música, interage depois pelo WhatsApp, enfim, aquela loucura. Então, daí nós
nós fomos para o modo ao vivo, né? Usando uma plataforma, a Zoom. Eu testei algumas, enfim, a Zoom foi escolhida. Inclusive para gerar um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado com as alunas, né? Porque além da dança, né, a gente também estava preocupada em cuidar dos aspectos emocionais e mentais das meninas. E nessa primeira semana de aulas pelo Zoom, usando as mesmas ferramentas de sala de aula física no virtual, já me deu uma noção diferente, né? O ambiente ali era completamente diferente e foi aí que eu entendi que eu precisava mudar certos conceitos e atitudes da sala de aula física. No modo online é tudo diferente, né? A relação de tempo, a dinâmica da aula, o espelhamento, as estratégias, música, o que cobrar da aluna, né? Pelo movimento, enfim, a didática para determinados assuntos, as dificuldades de acesso das pessoas, inclusive a resistência de algumas em fazer no modo online, né? A qualidade da internet. Então, foram aspectos que eu observei e tentei me adequar para continuar entregando um trabalho legal, né? E não só em conteúdo, mas também olhando para a aluna em todos os aspectos, principalmente o emocional, o mental. Enquanto professora, eu precisava olhar para aquela nova dinâmica e fazer os alunos perceberem que o modo virtual era sim diferente, mas não de menor qualidade. O mesmo aconteceu com os meus cursos de aperfeiçoamento, né, que acabou migrando para o modo online. Eu tive que proporcionar a elas novas estratégias para que a experiência delas fosse boa e que a aula pudesse chegar até ela com o mesmo prazer e benefícios do modo presencial. Tem uma frase que eu adoro, que é: onde a tecnologia toca, ela não retrocede. Diz um professor meu chamado Otávio Nassur, e eu adoro, porque realmente esse novo presente veio para ficar, essa nova realidade, né? Eu busquei ferramentas tecnológicas que estavam ao meu alcance para me desafiar e a criar novas oportunidades e experiências nesse novo modelo. Aqui em casa eu sou casada com um engenheiro de TI e ele também trabalha 100% remoto. Teve um dia que a gente ficou sem internet nenhuma no bairro todo por algumas horas e acabei perdendo algumas aulas. Não pude dar, fiquei muito chateada. Ele também não pôde trabalhar. Então a gente teve que fazer toda uma reorganização na nossa estrutura para manter a internet mesmo que caísse. Então nós contratamos duas empresas diferentes e essa nova engenharia possibilita que quando uma caia, a outra recupere. Então a gente não fica sem internet. Essa foi uma dos investimentos que a gente fez. Outras soluções foi pela própria plataforma, né, do Zoom. Tem muitas ferramentas lá que eu acabei assinando. Então investi na plataforma paga para gerar novos recursos, né, estratégias para as aulas. Então dentro da própria plataforma eu tenho muitos recursos, muitas ferramentas que me ajudaram a criar ambientes diferentes, para trazer os conteúdos de formas diferentes, para tornar a interação e a experiência da aluna mais legal, sabe? Então, além de outros recursos caseiros, né, que a gente vai atrás, por exemplo, o mapa musical, um outro olhar, né, sobre a exigência da professora perante a aluna, né, o que cobrar dela no final da aula, o que se espera, né, que ela faça no final da aula para ter atingido aquele objetivo da aula. Então, para finalizar,
eu queria deixar aqui a minha opinião sobre essa nova janela, essa nova oportunidade para nós do mundo dançante, né? Quem tá aí lutando, batalhando, se reestruturando, vai conseguir com certeza manter a sua obra, o seu trabalho, porque hoje em dia, com certeza, é uma nova vertente dentro das nossas possibilidades, como professora, como artista, como bailarina. Sem dúvida nenhuma, a coisa mais legal que aconteceu com a pandemia, se é que tem outras coisas legais, mas a meu ver, né, nesse ambiente profissional, foi o acesso, né, de gente tão distante que não tinha como vir fisicamente. Então, possibilitar esses novos acessos dessas pessoas tão distantes e saborear um pouquinho do nosso trabalho foi muito importante. Eu tenho conhecido pessoas incríveis do mundo todo. O Brasil é maravilhoso, né? Então acho que é um ponto muito positivo e um grande nicho para nós continuarmos trabalhando, né? E atendendo todo esse público. Então nós teremos aí o pessoal do presencial, do online, enfim. Temos aí mais um leque, mais uma aba nesse leque de opções. Isso é sensacional. Muito obrigada, Luna, por esse depoimento incrível, muito conteúdo aí de qualidade para nós pensarmos, refletirmos, né, compartilhar experiência, sempre é maravilhoso. Então, muito, muito obrigada. A Luna é uma bailarina incrível que nós admiramos muito, né, Rafa? Com certeza. E eu tive a oportunidade, né, nesse período de fazer uma masterclass com ela, que acrescentou muito para mim como bailarina, como profissional. E assim, eu como aluna não me preocupava muito também com online antes disso tudo acontecer. Então tive também que me adaptar e todas nós profissionais tivemos muita preocupação com as nossas alunas, né, Vanessa? Com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante, que a Luna citou no depoimento dela, é a questão de entender o nosso público, entender nossas alunas e a necessidade de cada uma e ter aquele cuidado, né, com o corpo e com a saúde mental também das alunas. E como ela citou vários mecanismos e ferramentas que ela está utilizando para as aulas, porque realmente as aulas online, elas não são iguais às aulas presenciais, né? Uhum. É um modelo diferente, então ele exige uma adaptação da nossa didática. E eu senti isso muito também, né? Então, se a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, Rafa, como que a gente começou Sim. com as aulas? Então, gente, eu acho que eu quero falar um pouquinho aqui, porque a gente começou a fazer aula online, né, Vanessa, em 2011. A gente teve uma conversa, né, em 2011 ali, em que eu propus isso à Vanessa. Estava me preparando para fazer a banca da pré-seleção da Canel Kalili. Conheci o trabalho da Vanessa, gostei muito, me identifiquei, e quando a gente se conheceu, eu fiz essa proposta para ela. Então, em 2012, a gente já fazia aula online com esse foco específico, né, da preparação para a banca, né, Vanessa? Sim, foi uma experiência incrível, né, Rafa? Foi a minha primeira experiência também online. E foi realmente pela distância, né? Porque você estava lá em Juiz de Fora, eu estava em Curitiba. Mas a gente teve uma identificação grande, né? Como bailarinas e a forma de pensar a dança. E realmente a gente trabalhou essa preparação. E a gente, naquela época, nós já vai fazer quase 10 anos, não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje, né? Mas era basicamente o Skype na época, né? E o YouTube que a gente tinha. Mas a gente se adaptou à realidade da época, com as ferramentas que a gente tinha na época, e foi um trabalho muito interessante.
né? E depois que eu comecei esse trabalho com você, Rafa, eu tive muitos trabalhos, assim, né? De trabalhar de forma individual, né? Com coaching, com preparação profissional. Depois, quando eu vim aqui para Nova Zelândia, também continuei com esse formato. E sempre foi uma coisa que funcionou muito, assim, para mim, mas eu sempre tive essa experiência de trabalho individual, né? Eu e uma aluna, né? O coaching. E o que aconteceu com a pandemia é que daí a gente se viu obrigada a colocar todas as nossas turmas, todo mundo no online. Sim. E isso incluía quem já está aberto a fazer aulas online, que foi no nosso caso, né? A gente já estava aberta. E também as alunas que não queriam isso, né? Que nunca pensaram que queriam ter aula presencial e acabou que a gente teve que todo mundo se reinventar. E existem muitas ferramentas hoje em dia, né, online, que você pode testar, ver qual funciona melhor para cada aluna. Tem muitos desafios também, como foram citados, em questão de internet, conexão, familiaridade com o online, estar aberta ao desconhecido, estar aberta às novas opções, Sim. Não é mesmo? E isso em um momento em que tudo para a gente era muito incerto, né? Então, além da gente ter que se adaptar a todas essas tecnologias, ao, como a aluna falou ali, ao espelhamento, o que você vai cobrar da sua aluna, lidar com esse aspecto também psicológico, porque todas nós estávamos muito abaladas, né? Nesse início, sem saber como fazer, mas também muito preocupadas em dar continuidade a esse trabalho, porque é o sustento de muitas profissionais, de muitas pessoas, e também é a válvula de escape de muitos alunos. Então, é um ciclo, né? Um não pode parar para o outro continuar ali, mantendo a sua saúde física e a sua saúde mental também, né? Isso foi uma coisa que eu tive de retorno, assim, muito importante de alunas, de como a dança foi e está sendo importante para lidar com esse momento, né, Vanessa? Com certeza. E é muito mais desafiador, digamos, quando você tem uma turma com várias alunas, né? É diferente se você tem um curso, digamos, profissionalizante, onde as alunas já têm um foco mais técnico, já tem isso muito claro na cabeça, o que elas querem aprender. Eu acho que o formato online, ele funciona de forma muito mais fácil, né? Porque todo mundo já tem um objetivo muito claro do que quer em termos de conteúdo e aprendizagem. Mas quando você tem ali várias alunas que têm aquilo como hobby, como você falou, né, uma forma de realmente escapar da realidade e ter um momento agradável, um hobby no dia, como que você vai ainda manter aquele contato online quando você tem uma turma lá grande de alunas, né, o que a gente faz, por exemplo, aula no Zoom, que todo mundo fica sem um microfone, né, a professora falando, e esse foi um desafio para mim, assim, que eu tive que realmente me reinventar em como manter o engajamento de alunas que são tímidas, que não falavam nada, digamos, né, como manter aquele contato que a gente tem tão fácil ao vivo no online. Sim, e você também, Vanessa, quando mudou para Nova Zelândia, você continuou dando aula online, né, para as meninas que ainda ficaram aqui no Brasil, em Curitiba. Como que foi isso? Como que foi esse processo para você? Aliás, é interessante nos meus primeiros 6 meses, porque eu vim inicialmente como aluna para aprender inglês. Então, nos meus primeiros 6 meses, eu trabalhei exclusivamente dando aula online para as minhas alunas do Brasil, né? Então, é interessante, porque como eu tinha escola, tinha muitas alunas na época, né, de profissionalização avançado, a grande maioria, que a gente fez esse trabalho, né, especializado de desenvolvimento pessoal. E eu também tive algumas alunas do básico, né, que se mantiveram comigo, que a gente trabalhou. Então, funcionou muito bem,
Para mim, eu acho que assim, para todo mundo que mora fora do Brasil, o maior desafio é o fuso horário. Então, como encaixar o fuso horário? Eu tive que me adaptar aqui, mudar meu curso também, para conseguir ter o tempo, né, disponível. Então, era à noite para as alunas, de manhã para mim. Então, é o fuso horário e a adaptação de conexão mesmo, que às vezes era muito, às vezes difícil pela conexão da pessoa ou a minha. Então, eu sempre fiz um mix de aula ao vivo e aula gravada, né? Então, eu tinha parte ao vivo e tinha parte gravada ou a parte de feedback gravado, que daí conseguia um balanço interessante, porque uma coisa que eu senti hoje em dia também é que se você não tem uma tecnologia 100%, isso não é só da professora, é da aluna. Então, é uma coisa que você não consegue controlar completamente. Se você tem delays de áudio, de música, aquela qualidade ela vai ser comprometida. Então, para complementar o conteúdo da aula, você precisa, digamos, numa situação como essa, gravar um vídeo também da aula. Então, você acaba fazendo uma combinação dos dois para manter a qualidade. Então, ser flexível, realmente, eu acho que a palavra é adaptação, flexibilidade e estar aberta também, porque eu tive casos também com alunas que não deu certo lá naquela época, porque a pessoa não se adaptou ao sistema, né? Ou por N motivos, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem que se adaptar, não tem muita opção, mas naquela época, como tinha, né, opção, algumas pessoas falavam, não, para mim funciona só presencial. Mas é aquele negócio, se você quer fazer aula com aquela profissional, com aquele profissional que não está acessível para você, é a única forma. Então, você tem que estar aberto aos desafios que vão acontecer e também estar aberto a ver os benefícios, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Benefício que eu acho que é muito grande é realmente você ter mais acesso a vídeos e conteúdo do que normalmente você teria numa sala de aula, né? Então, se você for ver, as alunas muitas vezes estão recebendo muito mais conteúdo gravado que você possa reacessar depois. Então, existe como você enxerga aquela possibilidade. Então, você pode enxergar de uma maneira boa. Mas daí, realmente, a minha adaptação maior foi realmente agora, que eu tive que dar aula para turmas grandes de aluna regular, de iniciante, básico, intermediário, que não estavam abertas ao sistema. Então, como fazer elas estarem abertas ao novo? Acho que esse foi o maior desafio para mim. Entendi. E aí você falou um pouquinho da sua experiência, né, como professora, das suas dificuldades. E agora a gente vai ouvir do ponto de vista de uma aluna sua, que é a Noélia. Então, Noélia, conta pra gente aí como é que é fazer aula com a Vanessa online. Meu nome é Noélia, sou aluna da Vanessa desde 2012 até hoje. Conheci a Vanessa numa apresentação dela e de suas alunas. Eu fiquei encantada quando eu as vi dançarem, tanto a Vanessa, professora, né, quanto as suas alunas. A técnica, a delicadeza, a harmonia, a alegria, tudo isso junto. Então, desde aquele momento que eu vi a apresentação, que eu me encantei, eu já procurei a Vanessa e comecei a fazer aula com ela, né? A Vanessa é a professora que ela quer que as suas alunas brilhem, né? E a importância da dança é isso, que as alunas têm essa confiança, que elas tenham essa visão que a professora transmite para elas poderem desempenhar e evoluírem. E eu, desde que comecei a fazer a dança com a Vanessa, eu evoluí muito, né? Ela é a mestra, é a nossa mestra, tanto eu e das alunas que têm aula com ela e tiveram. E daí a Vanessa foi embora para Nova Zelândia em 2014
Eu fiquei triste porque eu fiquei sem a professora, feliz por ela ir, né, para lá, que era para seguir uma nova vida, né? E aí nós começamos a fazer a aula online, tivemos a oportunidade de fazer as aulas online, né? Graças à tecnologia, graças a Deus, a gente continuou trabalhando juntos, quer dizer, ela como professora e eu como aluna. E nessas aulas online, nós fizemos, eu e a minha amiga parceira de dança, Silvia, fizemos uma coreografia de longe e apresentamos, inclusive, nós duas, quando ela veio para cá. E eu também fiz uma coreografia de tantas outras que a gente fez, mas essa coreografia eu pedi para nós fazermos porque eu gostaria de dançar. A minha primeira apresentação sozinha, né? Então, para mim foi muito importante na minha vida isso, porque eu criei coragem de me apresentar num festival, que foi num festival importante, e aí eu vi também a importância das aulas online, né? Que tanto online quanto presencial, elas têm o mesmo efeito, a mesma produtividade, a mesma forma de você fazer, assistir, né? Então, e você se obriga também a se desempenhar mais, porque você precisa enviar os vídeos, você precisa demonstrar como que você está dançando, então é muito bom. E graças às aulas online, nós estamos até hoje fazendo aula, né? E eu até agradeço a Vanessa por a gente fazer as aulas e também a tecnologia, né? Que se não fosse, nós não teríamos essa oportunidade. Então, para quem tiver a oportunidade de fazer as aulas online com professoras que às vezes não podem estar presencial, olha, eu aconselho. Porque além de ser importante, que a dança do ventre é muito importante para as mulheres, porque é uma dança que traz motivação e trabalha com a tua autoestima, né? Isso eu assim admiro muito as professoras todas que se dedicam nessa dança, né? Que é muito... Essa dança, ela é uma dança maravilhosa, é uma dança que trabalha com o interior da gente, com a nossa alma, né? Então é isso. Eu vou continuar fazendo minhas aulas online, né? E indico a todas vocês que façam, as que não têm essa oportunidade presencial, né? E quero agradecer a minha professora, a Vanessa, e agradecer a todos. Noélia, muito obrigada, Noélia, você é uma aluna queridíssima. Ela começou comigo no básico e já está no intermediário, já teve uma evolução altíssima. E eu acho muito interessante a gente trazer o depoimento da Noélia, porque ela é aquela aluna que faz a dança por prazer, por hobby, por realização pessoal, né? E você vê que mesmo sendo o hobby, ela sempre esteve aberta ao conhecimento e ao novo, e a se desafiar. E... realmente, o que eu gostei muito de um ponto que a gente pode trazer é que o resultado da aula online foi muito de... você pode trabalhar com projetos. Então, às vezes, por exemplo, numa aula presencial, você está trabalhando técnica e você acaba ficando muito envolvido com as coreografias do grupo da escola, né? De estar envolvido naquela rotina da escola. Quando você vai para um formato online, que você está fazendo as suas aulas ali particulares, você pode focar em um projeto. Então, eu vou dançar um solo. Então, você foca completamente naquele objetivo e você tem um resultado muito bacana e você tem prazos. Eu achei interessante que ela falou,
tinha tarefa de casa, né? Então tinha a obrigação de gravar um vídeo, uma coisa que normalmente numa aula presencial online você não tem esse requerimento, né? Você vai vendo a aluna a cada aula presencial. E daí no online, como você tem a tarefa, pode ser um benefício bacana, que você realmente... Porque obriga, né? A aula online, ela só funciona se os dois lados estiverem muito dispostos. Porque ao contrário do presencial, né, Vanessa, você tá ali, você tem aquela troca natural, você faz, o aluno faz também. Agora, no online, para funcionar, principalmente em aulas gravadas, em que a gente tem dever de casa, que precisa enviar, para que a gente consiga enviar um feedback de volta, precisa de ter dedicação. E aí a gente vê que a gente tem uma gama também de coisas a serem exploradas nesse online, de coisas que a gente está descobrindo agora também, né? Sim, e é uma constante adaptação. E quanto mais experiência você vai tendo, mais você vai se adaptando, e de acordo com o perfil dos seus alunos, você também se adapta, né? E agora nós vamos ter outro depoimento muito legal de uma aluna do iniciante, para mostrar que ela só tinha 1 mês de aula presencial, a aluna da Rafa, né, que tem uma escola em Juiz de Fora, e a gente queria mostrar um pouco o depoimento de alguém que acabou de começar no mundo da dança e já teve que enfrentar essa mudança no online. Então vamos ouvir o depoimento da Carol. Nada se compara, né, às trocas que tínhamos dentro da sala de aula presencial. Mas minha experiência com a Rafa e com a dança do ventre nesse formato online continuam sendo enriquecedoras. No início, com as aulas gravadas, eu confesso que tive mais dificuldade em manter a disciplina de tirar um tempinho do dia para mim, para olhar e me conectar com o meu corpo e para me dedicar ao estudo da dança. Isso estava me fazendo muita falta, mas ainda assim era difícil conseguir me organizar para fazer as aulas. Mas agora, depois desse nosso tempo de adaptação e tendo as aulas online ao vivo, eu posso dizer que essa vivência está sendo maravilhosa, de verdade. A dança faz uma diferença incrível no meu dia, me traz uma alegria imensa e fortalece a esperança, pois a troca que temos, tanto entre as alunas como com a nossa professora, que é a Rafa, nos permite manter a mesma intensidade do nosso encontro presencial. Eu tô doida para voltar logo, mas enquanto for necessário que seja online, tenho certeza que continuaremos a nos reinventarmos, fazendo com que a nossa experiência com a dança seja cada vez mais gostosa. Carol, minha linda, muito obrigada pelo seu depoimento. Realmente, a gente sente muita falta, né, desse contato. Eu sempre tive um contato muito próximo com as minhas alunas, assim, de abraçar todo mundo e trocar um olhar, um carinho ali. Então, nós somos muito próximas. Então, nesse primeiro momento, para mim também foi muito difícil me adaptar a dar aula olhando para uma câmera sem ter esse feedback automático delas, né? Então, todas nós precisamos de um tempo aí para nos adaptarmos. A minha estratégia foi, em um primeiro momento, até as coisas se assentarem, mandar as aulas gravadas para as meninas, porque como cada uma estava se adaptando à sua rotina ainda, elas poderiam fazer a aula quando elas quisessem. Sim. Aí passou um tempo, eu fui vendo como cada uma era com relação à internet, porque isso também a gente precisa falar, né, Vanessa? O online, às vezes, ele não é acessível para qualquer pessoa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade, ou de espaço em casa, ou de internet. Então, eu fui sentindo como que as minhas alunas estavam, para ver se a gente poderia fazer o online, mas de forma ao vivo. E agora, o que eu faço? Aprender, né, Rafa? Aprender a mexer na ferramenta, né? Foi de um dia para o outro, né? Que a gente precisou descobrir a melhor ferramenta, editar vídeo e fazer coisas que não eram, assim, rotina de grande parte dos professores, né, Vanessa? É. Então, quando a gente voltou com as aulas online ao
vivo já era num momento em que a gente estava um pouco mais com os pés no chão, entendendo melhor o que estava acontecendo. Então, acho que a gente voltou na hora certa, assim, e agora tem sido uma troca muito grande, porque apesar de ainda sentir muita falta de estar com elas ali, eu consigo ver o feedback, eu consigo ver a dança no corpo delas, isso tem sido bastante importante para mim. E aí o que eu faço? Eu deixo as aulas online também gravadas. Então, se acontecer um imprevisto com alguém, a pessoa não pôde comparecer naquele horário, ela tem o material, se ela quer voltar, é o que você falou, né? Acaba que a pessoa às vezes tem mais conteúdo, acesso a mais conteúdo do que ela teria no presencial. Uhum. E uma coisa que eu acho bem interessante, né, que a gente vê aí em todos os depoimentos é como esse contato, né, pessoal, humano é importante para nós e para a dança. Então, e isso é o que faz o sucesso, né, da escola, da professora, né, e você tem isso muito forte, que é uma coisa que eu admiro muito em você, né, que é esse carinho, esse cuidado de ser a mãezona mesmo, né, das alunas. Então, é como a gente se adaptar e transmitir isso no online, que a aluna consiga sentir todo esse carinho no online também. E a aula presencial, digamos, aula ao vivo, né? Online, ela traz um pouquinho dessa interação, mais do que a aula gravada, né? Então, é interessante essa adaptação também. Sim, e até entre as alunas, né? A gente consegue, no inicinho da aula, perguntar, olha, como é que foi seu dia? Como que você está? Então, essa convivência com as outras pessoas que nos foi tirada momentaneamente, a gente sente falta de troca. Então, a gente está aí aprendendo novas formas, né? De mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes para a gente, de transmitir conhecimento. Isso está estimulando muito a gente enquanto professor, de formas novas de explicar o mesmo passo, porque eu não posso pegar no corpo da minha aluna mais. Então, a minha didática tem que ser mais reforçada ainda. Eu tenho que explicar de várias formas para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando, né? E aí a gente precisa, tanto do lado da professora quanto do lado da aluna, criar ali um ambiente tranquilo para que a gente possa concentrar na aula, ter aquele compromisso de entrar, né? Ter aquela organização que a gente sempre fala aqui, né, Vanessa? Com certeza. Aqui na nossa escola, né, que a gente tem, foi interessante porque a gente teve, digamos, a gente tem a Candice, né, que é diretora, e ela fez um suporte técnico, foi bem interessante, porque nós temos 6 professoras, então todo mundo online na sua casa, com a sua conta, e ela ficava ali na primeira semana dando suporte técnico para todos os alunos que não conseguiam entrar, que não conseguiam acessar o Zoom. Então, foi interessante, assim, a gente precisa, pelo menos até todo mundo se adaptar, ter esse tempinho extra para ajudar realmente, uma ajudar a outra, com sabe? Certeza. Eu via as alunas, eu não sei que link que é, esse link, daí uma ajudando a outra para todo mundo conseguir, né, aproveitar a aula junto, que é muito interessante. Agora, do ponto de vista, né, da bailarina profissional, como será que uma bailarina profissional se adaptou para dar suas aulas e para buscar conhecimento nesse período? Eu e a Vanessa já compartilhamos muito das nossas experiências com vocês e agora a gente vai chamar uma grande amiga nossa. Olá, eu sou a Fran Passos, aqui de Curitiba, e através do convite da Vanessa Castro e da Rafaela Alves, eu vim aqui dar minha opinião sobre a questão das aulas online. Bom, eu vou falar a minha visão tanto quanto de professora quanto de aluna. Sobre a questão de gravar aulas, eu vejo e eu sinto que dá muito trabalho, né? É muito mais cansativo e trabalhoso, porque além do fato de você ter que gravar, preparar, ainda precisa editar e subir em alguma plataforma, né? Eu estou utilizando 2 plataformas que vêm sendo bem positivas
que é o YouTube, né? Eu coloco lá as videoaulas e deixo com um link privado, né? Então só quem tem um link consegue acessar. E também com a ligação de WhatsApp, né? Para ter essa questão dessa interação mais ativa com o aluno, ou também no Zoom. O Zoom eu uso bem pouco, eu uso mais a questão do WhatsApp mesmo. A questão sobre os alunos, eu venho tendo essa visão e essa experiência de que quem faz essas aulas mais ao vivo, mesmo que a distância mais ao vivo, você consegue ter uma interação maior e uma curiosidade maior, né, dos alunos. As aulas gravadas eu percebo, conforme o tempo foi passando, que as pessoas foram perdendo um pouco do estímulo, né, para poder estar fazendo e manter um foco, manter uma rotina. Então, quem realmente foi ainda fazendo essas aulas gravadas é só quem realmente estava muito afim de aprender, de evoluir. Bom, e sobre a questão minha, né, eu estar fazendo aula com outras pessoas, eu sempre fui uma bailarina, uma pessoa que gostei muito de fazer aula com todas as pessoas, porque eu sou muito curiosa e eu tenho sede de conhecimento, né? Então eu aproveitei demais esse momento para fazer aulas com quem eu nunca pude fazer, né? Com quem eu sempre quis aprender, ou com quem eu me inspirava de alguma forma. Eu comecei a fazer aulas com um bailarino argentino, o Davi Abraham, e ele faz pelo Face, né? Então tem um grupo fechado lá pelo Face e super funciona, a didática dele é sensacional, dá muito certo, né? A gente tem essa interação ao vivo com ele, apesar dele não ver a gente consegue escrever as dúvidas lá e super funciona. Enfim, faço aula com várias pessoas, né, daqui do Brasil também, e em várias plataformas, né, na plataforma do Instagram, dos Melhores Amigos, na plataforma de grupos fechados do Instagram também, né, onde só quem tem acesso a esse grupo consegue acessar os conteúdos, e também na forma online, ao vivo, né, que é pela plataforma Zoom. Bom, a gente tem muita opção de profissionais maravilhosos fazendo cursos e ministrando cursos sensacionais com todos os tipos de temas possíveis, imagináveis, e eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo de aulas, e é uma experiência muito positiva, né? Eu percebi que eu dei uma grande evoluída nesse período por eu estar fazendo em constante, né, essas aulas. E eu percebo também que quem, né, já tem essa consciência corporal mais ativa, mais consciente mesmo, tem mais facilidade de fazer essas aulas online, de não ter o seu professor ao seu lado, né? Que a gente até consegue se autocorrigir. Agora, para quem ainda não tem muito essa consciência corporal, eu percebo que é um pouco mais difícil e realmente precisa ter muita dedicação, né? Eu acho que essas aulas online vêm sendo de uma grande valia para todos nós, mas é claro que nada vai substituir uma aula presencial, mas é de uma experiência muito importante, e eu acho que é uma coisa que pode ser mantida aí para sempre, né? Por esse fato, né? Antes eu não podia ir até os lugares para fazer as aulas com quem eu admirava, né? Agora eu tenho essa facilidade de fazer aula com quem eu quiser, né? Porque tem aí profissionais do mundo inteiro ministrando aulas, e vem sendo um processo muito positivo e enriquecedor. Então, e tem muitas plataformas, né, de suporte aí que são muito boas e que dão super certo. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada pelo convite e fiquem com Deus. Um beijo grande a todos.
Muito obrigada, Fran, por esse depoimento incrível. Então, a Fran Passos, né, uma bailarina de Curitiba, que eu tive a alegria de acompanhar lá quando eu tinha escola, em 2014, né? E eu ver o quanto ela cresceu e se tornou aí uma bailarina importantíssima aí de expressão, né, em todo o Brasil. E a Fran, né, a gente quis trazer ela justamente porque é uma bailarina que sempre está buscando conhecimento. Sim. E é muito interessante ver a perspectiva de uma bailarina profissional que já tem escola, que já tem as alunas, como você ainda tem que buscar conhecimento. Então, reforça o nosso pensamento e como a gente é de que você é uma eterna aluna. Você nunca vai parar de estudar. Então, isso mostrou muito bem, né, as possibilidades que isso traz. Eu achei interessantíssimo que ela falou, né, que tem profissionais que ela admira, que são até de outros países. E que estão aí abertos ao alcance, né? E como você consegue evoluir num momento que todo mundo podia estar olhando para trás e falar, ai, tá tudo parado, vou ficar parado. Na verdade, que a pessoa, né, já está evoluindo e já está à frente, porque tá vendo a oportunidade do conhecimento. O que eu acho muito, né, Rafa? O que eu achei muito interessante, que eu vi, assim, uma mudança mundial mesmo, porque a pandemia não foi só no Brasil, né? Ela foi mundial. E está sendo ainda. O que acontece é que tinha muitos profissionais bons que a gente admira ao redor do mundo que não estavam abertos ao online, que não trabalhavam nesse formato. E agora estão. Então surgiu um leque aí de aulas disponíveis de profissionais que não ofereciam nesse formato, e agora é a hora de aproveitar essa oportunidade. Com certeza, Vanessa. A aluna era uma profissional que eu sempre falei com as minhas alunas, eu sempre tive vontade de estudar com ela, mas nunca coincidiu de eu ir para São Paulo e ter algum curso dela, e para eu me deslocar daqui para lá fica realmente muito caro. Então essa oportunidade foi assim, sabe quando você fica encantada? Assim, é muito bom estudar com profissionais muito que a gente admira, é muito gostoso, né? Ter essa oportunidade, você poder olhar e falar assim, eu vou fazer essa aula, né? Porque para quem às vezes mora em grandes cidades, gente, não passa por isso. A gente que mora longe, né, de Rio, São Paulo, que é onde a gente tem o maior número mesmo de profissionais, a gente fica às vezes muito querendo fazer aula com alguém e não consegue. Então, exatamente. Se você tem aí disciplina, se você tem vontade, é a hora, sabe? E uma coisa interessante, eu fiz aqui várias aulas, tem uma bailarina que é brasileira, que mora na Nova Zelândia também, em Wellington, que é a Miriam, que ela é maravilhosa, e a gente sempre se falava, eu queria fazer aula com você, mas ela mora em outra cidade, eu moro em Auckland, né? Ela mora em Wellington, e eu consegui fazer várias aulas com ela, e a gente trocou, ela fazia minhas aulas, eu fazia as aulas dela, e foi incrível, porque a gente fez aula regular, porque depois que você vira profissional, você faz muito workshop, cursos profissionalizantes, então foi muito legal a gente fazer aula regular online, juntas, toda semana. Com certeza, Vanessa, e assim, eu falo também, lá atrás, quando a gente começou a fazer aula online, a minha dança era uma antes de você e ela é outra depois. Então, a gente ter o acompanhamento regular ali de um profissional que a gente gosta, que a gente admira, faz toda a diferença, né, na nossa dança. E agora, com o online, gente, é só escolher e se jogar, né? O online, gente, veio para ficar. Mesmo quando tudo se normalizar, eu creio que essa tecnologia é uma nova possibilidade, uma possibilidade muito viável, que ela vai continuar ali, né? Esse meio online é um meio muito válido para estudo, né, Vanessa? Sim, com certeza.
Eu acho uma oportunidade incrível, eu acho que os profissionais vão continuar com esses canais abertos, mesmo quando tudo passar. Claro que o presencial é incrível, maravilhoso e vai ser mantido, mas ter a possibilidade das duas coisas agora vai ser um benefício, né? A longo prazo a gente vai ver que realmente fez todo mundo se situar, todo mundo estar mais aberto ao novo, então meio que adiantou o processo, acho que acelerou o processo. Sim, e é isso, gente, a gente se adaptar é necessário, né? Então que a gente aprenda com essa experiência do online, que ela sirva para nos conectar ainda mais e para enriquecer o nosso aprendizado, e que assim, mesmo quando a gente puder se abraçar com tranquilidade, a gente não se esqueça de todas as possibilidades que a tecnologia nos proporciona. Com certeza, e queremos agradecer imensamente todo o conteúdo, a experiência que foi compartilhada com a gente, a participação da Luna, da Noélia, da Ana Carolina, da Fran. Muito obrigada. E obrigada a vocês por estarem ouvindo a gente e estarem, né, vivendo nessa novo mundo, nova realidade com a gente e compartilhando experiências. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que compartilharam seus depoimentos com a gente, que abriram o coração de vocês, porque na dança sempre é assim, né? A gente divide conhecimentos, a gente divide experiências e a gente multiplica. Então, muito obrigada a todo mundo por parar um pouquinho para pensar com a gente. Um grande beijo.